vamos multiplicar por 2? 1, 2 e já. Amém? Vou fazer barulho aí, irmãos. Amém, Lili? Aleluia. Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus, fale com o Senhor agora e peça a Ele que mande o alimento. Mande para mim, mande para vocês, mande para nós. Em nome de Jesus, Pai querido, com temor e tremor estamos mais uma vez aqui na Tua presença, no Teu altar. Ah, Senhor, fala conosco, Senhor, tenha misericórdia da nossa fraqueza. Tenha misericórdia das nossas debilidades, Senhor. Mas quando estamos fracos, aí é que somos fortes. O apóstolo Paulo disse que ele disse isso e eu creio nessa palavra. Ai de nós se não fosse o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das vidas que estão enfermas neste momento. Estamos lembrando do irmão Joel e da irmã Marley, e irmãos que estão aqui com outros problemas, irmã Ruth, outros irmãos que estão passando algum probleminha. Senhor, restaura a saúde de todos nós e dá-nos uma palavra que alimente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, eu trouxe uma palavra, estou trazendo, né, uma palavra nessa noite, Deus colocou no meu coração, com um título, eu coloquei esse título, fiquei andando nos títulos e achei esse título mais interessante. E diz assim: imobilizados pela proteção, usando uma proteção que te imobiliza. E eu quero falar sobre isso nesta noite. E esse texto que nós vamos basear a nossa mensagem está em 1 Samuel 17, e é aquele embate de Davi, mas eu quero usar 2 versículos e prestar atenção em alguns detalhes desses 2 versículos. Então, 1 Samuel 17, o versículo 39 e o 40, e ele diz assim: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola, pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Se eu pedir aqui, aquele que é crente mais antigo, é capaz de contar a história de Davi de trás para frente, de frente para trás. Se eu for ali na igreja Kids, nossa, aqui, e pedir uma daquelas crianças para falar sobre a história do Davi e Golias, eles vão dar um banho em muita gente, talvez, porque eles são criativos e eles têm aprendido. Mas o que me encanta na palavra de Deus é que mesmo aqueles textos que nós conhecemos desde criança, e esse é um dos que eu conheço e gostava desde a minha época não faz muito tempo, nossa época de criança lá no Ministério Infantil, é um dos que eu mais gostava. Outro que eu gostava era de Sansão. Quando Sansão saía com a queixada de jumento, ele liquidou 1000 filisteus, aquilo, eu saía da igreja achando que eu era um Sansão, né? E na verdade, o que Deus pretende conosco? É que nós, ao sairmos daqui, saiamos nos vendo naquelas figuras positivas que Deus coloca para nós. Só para relembrar, Davi não foi para a luta, Davi foi ali, ele não estava alistado, porque ele não tinha os requisitos. Primeiro que ele era baixinho, era novo demais, e, enfim, mas ele não estava alistado, e o seu pai manda que ele vá lá levar um lanche
para os seus irmãos, 3 irmãos dele que estavam lá, e mais o general, fazer um mise-en-scène lá com uns líderes. E ele vai para isso, e trazer notícias, porque não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha uma TV correspondente de guerra informando como é que estava a guerra. E há 40 dias eles já estavam lá, pelo menos 40 dias, porque o texto, se você ler todo o texto, diz que durante 40 dias, todos os dias, uma vez ao menos, o gigante chegava do alto de um barranco e afrontava e perguntava quem vai lutar com ele, porque havia um acordo. O representante dos filisteus levantava um, e o representante de Israel, do povo de Deus, levantava um, e os dois duelavam. O que perdesse, aquele exército todo, aquele povo todo, se subjugaria a aquele que venceu. E ele não achava. E Saul estava na iminência de ter que lutar, porque Saul, de todos eles, do seu exército, ele era o mais alto. A Bíblia diz, em determinado lugar, que, ali nesse texto, que não em capítulo 17, mas aqui em 1 Samuel, que Saul era tão alto, que todos os homens do seu reinado, do seu exército, batiam o máximo, com a cabeça no máximo, no ombro dele. Os estudiosos dizem que Saul deveria ter cerca de 1,90 m a 1,95 m, quase chegando a 2 metros. Esse era o indicado para lutar com um homem que tinha 2,80 m, 2,90 m, quase 3. E Davi aparece lá num momento exato, num desses momentos em que o gigante pergunta se tinha alguém para lutar com ele. E Davi se dispôs a fazer isso. E houve aquele deixa disso, você não pode, menino, você é um pirralho. E os irmãos dele, os próprios irmãos, disseram, você não tem condição. Desdenharam dele, mas até que pela insistência, levaram o caos a Saul. Já tem um menino aí, e diz que vai vencer o gigante. Mas quem é? Traz ele aqui. E quando ele chegou, a mesma coisa aconteceu com Saul. Ele olhou e disse, você não tem condição. Se eu que estou aqui estou com medo, como é que você vai lutar? Segundo os estudiosos, Davi deveria ter no máximo 1,65 m de altura. Ele era pequenininho, porque era infante, mas já tinha a idade de crescimento, ele não passou muito disso. E ele disse, não, mas eu tenho experiências com Deus. Parece até que eu vejo Nicodemos conversando com Jesus, Jesus falando numa linguagem que ele poderia entender, ele desviando a linguagem e levando para o outro lado. Como é que eu posso nascer entrando dentro da barriga da minha mãe? E Jesus falou, não estou falando desse nascimento, estou falando de outro nascimento. Eu estou falando num nível espiritual, você está num nível carnal, humano, terreno. E era isso que estava acontecendo. Davi falava de coisas espirituais, de proteção de Deus. E Saul dizia, camarada, você não tem noção de quem esse camarada é. Em outras palavras, ele disse, esse cara é campeão. Por que ele, você não vai achar isso daqui, mas vai achar ele dizendo assim, ele luta desde a sua mocidade. Deduz, ele não era mais moço, se ele luta desde a mocidade, então ele não era mais moço. E se ele está vivo lutando, é porque ele é vencedor. Venceu todas. Aí Davi disse, mas isso não é um obstáculo para mim. E nesse ponto, acontece a ajuda, ou a tentativa de ajuda de Saul a Davi, oferecendo a ele a sua armadura, a sua própria armadura. Eu já disse para os irmãos que Saul devia ter 1,90 m e poucos, Davi 1,60 m e poucos. Imagina o capacete de Saul na cabeça de Davi. Imagine a couraça vestida em Davi. A espada de Saul e o escudo nas mãos de Davi. E foi isso que ele está dizendo. E ele aceitou esse paramento, e quando ele vestiu, ele disse, eu não consigo me locomover. Mas eu quero perguntar aos irmãos, os irmãos acham que Saul deu a Davi
um fake de armadura? Não. Saul deu a Davi uma armadura que com uma pedradinha pudesse quebrar? Não. Era uma armadura potente? Seguramente. Primeiro que era a armadura do rei. Não era nem de um soldado, que deveria ser forte e boa, mas era a armadura de um rei. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos dessas atitudes, e principalmente a atitude de Davi, e que podem ser muito bem aplicadas no nosso dia, e têm sido vistas, ou têm sido observadas muitas vezes na vida de irmãos. Pode ser que eu não tenha observado, mas você tem observado. Pode ser que esteja acontecendo contigo, ou já aconteceu, ou esteja na iminência de acontecer. Nós temos inimigos hoje? Temos. Nós temos obstáculos? Temos. Mas todas as lutas que são perigosas, principalmente, todas as lutas na nossa vida são lutas contra as forças espirituais do mal. E o apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. E as armaduras que ele faz menção lá, são armaduras espirituais. Ele fala em couraça da justiça, escudo da fé. E o que eu posso aprender nesse episódio aqui? Primeiro, Davi disse: eu não posso me locomover. Irmãos, se nós temos inimigos, temos obstáculos, e os temos diariamente, os mais terríveis possíveis, nós temos que nos locomover. E muitas coisas nos fazem perder a mobilidade. O fato de você estar super protegido com alguma coisa que você acha que seja proteção, muitas vezes pode ser o seu empecilho de se locomover. E por uma bobagem muito pequena, nós podemos perder uma guerra, uma batalha, às vezes uma batalha simples, nós podemos perder. Então, a primeira coisa que eu quero sugerir a você, e pela minha experiência com Deus também, além do que está na vida da Bíblia, eu tenho pregado e procuro viver e lembrar algumas coisas que eu passei, e esta noite eu tive uma guerra com Deus, de madrugada. Aliás, eu não sei se você é igual a mim, eu acho que todos nós somos nesse sentido. À noite de ontem eu tive um prenúncio que eu teria alguma guerra, ou de madrugada ou hoje de manhã. Você consegue perceber isso? Alguém consegue? Já passou por isso? Começa a dar um clima de guerra na sua vida, um negócio parece que começa a te meter um medo, e te dá uma paralisada, e você começa... Eu senti que alguma coisa estava para acontecer. A primeira coisa comigo, me leva a pensar que eu estou passando mal. A primeira coisa, será que eu estou passando mal? Será que eu comi alguma coisa? Não comi isso, não comi aquilo, o que está? Não pode ser. Não, aí daqui a pouco levanta, a cabeça tem que sair dali. Mas quando acontece, você imediatamente, e quando eu acordei, eu digo, tive uma luta espiritual de noite. E essa luta é contra a sua mente. O campo de batalha do inimigo é aqui. Se ele conseguir penetrar no seu pensamento e neutralizar aquilo que você, na razão, diz, eu vou fazer, eu vou buscar a Deus, eu agora vou fazer isso, isso tem que ser razão, não pode ser na emoção. Se ele neutralizar isso, você não vai buscar a Deus, você entra em desespero. E quando chegou hoje de manhã, e depois que passamos aqui algumas coisas que aconteceram, eu disse, safado, eu já sabia. Eu não sabia o que era, mas sabia que vinha uma guerra. Nem sempre Deus te diz a guerra que você vai enfrentar, mas Ele diz, você vai entrar em guerra, se prepare.
E que bom que Ele nos avisa. É a nossa febre, que eu falei antes. Que bom pela febre, irmãos. Tem alguma coisa aqui, tem uma febre. Não adianta, eu estava com Covid, eu lembro que eu liguei para o doutor Perilo, doutor Perilo, minha febre aqui está dando subida. Ele disse, você toma uma dipirona? Eu tomei uma dipirona. Ah, e agora? Agora estou ótimo. Passado umas 2 horas, doutor Perilo, eu estou com febre de novo, o que você acha? Toma outra dipirona? Aí ele disse, o negócio é o seguinte, não sei se você lembra disso, o negócio não é você ficar tomando dipirona, aí a febre vai baixar, mas tem que saber o que essa febre está dizendo. Eu ainda não sabia que o pulmão estava ali com 50% tomado, né? Então, eu creio firmemente nessa comunicação de Deus com os seus servos. E hoje, então, depois do estudo que eu fiz, irmãos, como eu fui abençoado pelo estudo de hoje de manhã. Aqui, caiu aqui, vamos falar aqui. Irmãos, hoje eu fui para casa empolgado. Gostei demais do que eu falei hoje. Amém ou não? Se você não gostou, eu gostei. Eu cheguei a comentar com a minha esposa, como é que Deus falou comigo hoje? Não é que eu preguei bem não, irmãos, eu senti hoje um negócio assim diferente. Como eu conheci melhor o propósito de Deus com a igreja, e como eu entendi que Deus fala com a igreja porque está a nosso cargo as revelações e os ensinamentos que nós temos que dar. E o que é que Davi está fazendo aqui? Dando um ensinamento, ele está dando uma aula. Nunca enfrente nenhum inimigo se você não estiver livre para se locomover. Nós participamos bastante, diminuiu um pouco, porque nós não podemos ficar saindo muito, mas de vez em quando aparece aqui, talvez durante a semana, os irmãos não sabem, e a gente tem uns processos de libertação, pessoas que saem libertas, endemoniadas, que estavam pelo poder do Espírito Santo de Deus. E na época que nós estávamos envolvidos com isso, muita gente queria fazer, eu quero, eu gosto, eu acho e tal, e muita gente ia despreparada. Eu digo, cara, o poder de Deus é maior do que o poder do diabo, mas cuidado, não enfrente o diabo se você não estiver preparado para fazê-lo. E esse preparado é no sentido de, não, se você não estiver forte, se você não for... Não é disso que eu estou falando, que o diabo te vence com uma pé nas costas, não é você. É se você não estiver com o paramento correto espiritual. Ou se estiver muito bem protegido na sua cabeça, você achar que está protegido, e aquilo está te impedindo de locomover. A segunda coisa que ele disse, eu não posso locomover, nunca use armas de proteção que você não conheça bem. Não tente usar algo que você acha que vai te proteger, se aquilo você não conhece, você não domina. Nós vamos já dar alguns exemplos. E ele diz, por que eu não posso me locomover? Ele diz, porque eu não estou acostumado. Mas ele não falou, não estou acostumado, mas eu vou me acostumar. Sabe que aí é que mora o perigo, irmãos? Porque muitas vezes nós sentimos que estamos embaraçados, e eu não posso pregar isso na Espanha. Amém? Os irmãos sabem por que eu não posso pregar dessa forma na Espanha? Porque embaraçado lá é grávido. Nem nos países de língua hispana, né? Então, às vezes eu me sinto embaraçado, digo, mas eu vou acostumar com isso. E os dias vão passando e você diz, mas eu vou acostumar com isso. Mas não é para se acostumar, é para desembaraçar. E ele diz, eu não estou acostumado, e imediatamente, diz o texto aqui, imediatamente, em seguida, imediatamente, desembaraçou-se de toda aquela armadura, versículo 39, imediatamente. Ele disse, se eu estou querendo vencer uma luta, uma guerra, e eu vou mostrar para os irmãos que é também ali uma guerra espiritual,
Porque não tem jeito de Davi vencer Golias no tapa. Ele disse, eu não posso, isso vai me atrapalhar, esse cara vai me fulminar. Há coisas, irmãos, que para alguns são armaduras, mas para nós servem de embaraço. Aquela armadura era uma armadura falsa? De quem que era a armadura? De Saul. Para ele era armadura, para Davi era embaraço. Sabe por que isso? Porque a nossa modelagem é uma modelagem própria. Quantos estão entendendo isso? Ela é diferenciada. A nossa modelagem, aquilo que Deus quer que nós usemos como modelo, é diferenciada, ela é própria. E eu quero dar aqui, pastor, mas quais são? O senhor pode citar alguns? Há inúmeros. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te mostrando alguns embaraços. E se não estiver, eu estou orando aqui agora, Espírito Santo, mostre a todos nós aqueles embaraços que nós não estamos entendendo como embaraços. E muitas vezes, nós temos dentro da nossa casa embaraços. E não vemos. E chega um amigo e vê que isso ali é um embaraço. É isso que nós falávamos hoje. É o confrontar, que não tem nada a ver com afrontar. O confrontar é colocar frente a frente. Às vezes uma pessoa chega e te diz, eu me lembro, irmãos, e aí eu falo isso com a maior naturalidade, e eu sei que ao falar isso, alguém aqui poderá dizer, mas isso eu não acho mal nenhum, pastor. Irmãos, você pode não achar, mas eu vou te pedir, fique tranquilo, deixa Deus falar com você. E se você usa isso na sua casa, e usa isso como uma coisa normal, continue usando. Mas peça a Ele, Senhor, o pastor falou aquilo lá, me mostre se isso é um embaraço na minha vida. Pode ser que nunca seja. Mas pode ser que seja. O importante é que você não deve se acostumar com aquilo, achando que pode ser uma coisa normal. Pode não te fazer mal, mas pode te fazer mal. E lá em casa havia um negócio assim, de vez em quando, há muitos anos atrás, eu, minha esposa, já tínhamos as filhas. Nós tínhamos um corredor assim no apartamento que nós morávamos, corredor comprido, e sempre a gente percebeu que a gente às vezes tinha um negócio, não sei o quê, e acontecia mais naquele corredor, desentendimentos e tal. Até que um dia uma irmã da igreja foi lá tomar um café. E ela chegou, bateu o olhar e disse assim, irmãos, falou com todo jeito, não falou na hora, tomou o café primeiro, depois conversou, disse assim, irmãos, vocês se sentem bem com esse berimbau pendurado aqui? O berimbau, normalmente, é um instrumento que é utilizado de uma forma errada. E na nossa vida, aquele berimbau, por isso que eu fiz a observação, viu, irmãos? Aquele berimbau estava sendo um elo, nós trouxemos ele da Bahia, e eu já disse aqui, se você for à Bahia e você ora para ir a algum lugar, ore 2 vezes para ir à Bahia. Não sou eu quem diz isso. Converse com vários pastores. Ele vai fazer uma série de conferências na Bahia, ele tem que orar 2, 3 vezes mais do que ele ora em outros lugares. Porque o céu lá é mais pesado, espiritualmente falando. Também acredite se quiser. Se não quiser acreditar, emburaque. E você vai ver o que eu estou falando. Os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou místico. E nós falamos, é mesmo? Aí ela me contou, eu não vou contar aqui agora, que eu vou sair da mensagem. Me contou a origem e como aquilo é feito, como aquilo é consagrado. Na minha casa estava fazendo mal demais. Nós retiramos, ela retirou, posso retirar com a sua aquiescência? Sim, senhor, e tirou. Acabou, foi isso mais ou menos? Desculpe, ela tem uma memória boa. A gente não deixou, porque nós não falamos, isso é uma bobagem. Nós ainda não estávamos batizados no Espírito Santo, e não sei o que, aquilo entrou e suou, e não deixamos tirar. Ela orou e foi embora. Não, fica tranquilo, vou orar. E orou. E no dia seguinte, foi isso? Minha esposa está no dia seguinte estava esfarelado.
Você acredita se quiser, irmão. Mas Deus não tem esse poder. Também não tem poder de abrir o Mar Vermelho. Deus também não tem poder de vencer aquele exército enorme que Gideão lutou com apenas 300. Não tem poder, nenhum. Não venha com essa conversa, não tem. E Deus também não tem poder de dar alimento vindo do céu 40 anos sem faltar nenhum dia e nem atrasando. Também não tem. Como também não tem de fazer a roupa das minhas filhas crescerem, porque eu não tinha dinheiro para comprar, elas cresciam, a roupa crescia também. Também não tem. E nem do sapato dela crescer no pé, que crescia e eu não tinha dinheiro para comprar, e o Senhor disse, eu não vou te dar o dinheiro, eu vou fazer o pé crescer, o sapato crescer com o pé. E você acredita se quiser. Não, mas eu não acredito. Então rasga a página de Deuteronômio capítulo 8. Porque é isso que Deus fez com o povo dele durante 40 anos. Posso ter mais amém? Amém. Então, há coisas que para alguns são armaduras, mas para nós servem de embaraço. Alguns problemas aqui, exemplo, religiosidade. Eu vou me proteger. E às vezes a gente se protege tanto dentro de uma religiosidade, que aquilo nos embaraça e não nos deixa andar. Não nos deixa receber uma oração. Já fui orar para pessoas que depois eu vi que eram religiosas. Deixa eu orar, disse assim, não preciso orar, eu já vim orado de casa. Deus te abençoe, já sou abençoado com toda sorte de bênção, não precisa, porque Jesus já me abençoou na cruz. Orgulho espiritual. O orgulho espiritual é um embaraço, irmãos. É um orgulho espiritual que na maioria das vezes, eu não disse em todas, impedem que você venha ao altar quando a gente oferece uma oportunidade de você receber, e você diz, não tenho nada, acho que eu não tenho. Tem. Eu sou daqueles do seguinte, caramba, ele está me oferecendo um negócio desse, eu vou, não estou lembrando de nada, mas eu vou até lá. Se eu não lembrar, o Senhor vai me lembrar em casa. Ele disse, olha, você não lembrou, mas eu já te curei, era isso. Era isso, de 15 anos atrás, você lembra? Estava guardado lá, estava cicatrizado. E eu limpei. Religiosidade impede muitas vezes. Determinados conselhos que nós recebemos, que é um conselho, cuidado. A Vera recebeu um conselho da mãe dela, quando não era crente a mãe dela ainda. Disse, você cuidado, eu acho que você deve ir menos à igreja, porque você está ficando doida. E eu já ouvi dizer que quem vai muito à igreja e lê muito a Bíblia, fica doido. Conselho. E se a pessoa tiver medo, ele para de ler e te paralisa. Você não consegue se locomover. Por quê? Porque você tem uma proteção, eu vou me proteger, eu não quero ficar doido. Certas ajudas nos paralisam. Há ajudas que se nós deixarmos, nós vamos ficar paralisados. Irmãos, aproveitando o ensejo, não está aqui dentro da coisa não, o irmão Isaías está me ouvindo aí fora, a irmã Ruth está ali, está ouvindo. Nós estamos em reunião, estamos orando e chegamos à conclusão, nós fizemos uma lista, há pessoas que estão recebendo cesta, a nossa mesma pessoa, há 6 anos. Tem alguma coisa errada. Não é esse o propósito da Shalom. Não é possível que Deus não pode te abençoar nesses 6 anos. Não é possível. Eu não creio num Deus que te deixa mendigando o tempo todo, eu não creio. O que me deixa com essa certeza é que no meio desses anos que nós estamos ajudando, há mais de 6 anos, pessoas já chegaram e disseram assim, pastor, não preciso mais, porque agora eu já estou empregado. Pastor, não precisa mais, porque agora estou sobrando. Às vezes, amados, ajudas nos paralisam, quebram as nossas pernas, no sentido de nós gostarmos de sermos carregados. Isso nos paralisa espiritualmente. Como é que é isso? Pessoas que, fulano, ora por mim, fulano, ora por mim. Ora por mim, ora por mim, e eu não exercito o dom de orar, aquele de eu mesmo falar com Deus, Senhor, Jesus, o Senhor rasgou o véu de alto a baixo e me adentrou à presença de Deus, sem precisar de um sacerdote. O Senhor fez isso, o Senhor me deixou entrar direto. Antes não podia falar com Deus, só o sacerdote falava com Deus, e agora eu falo com Deus.
E as pessoas estão me impedindo de falar com Deus. Proteção. Não, mas eu estou te protegendo. Vem cá, vem aqui. Na igreja antiga, 1 ano e pouco, 2 anos, nós recebemos uma irmãzinha. Ela já era cristã, só recebemos lá. E ela era amiga de uma outra pessoa que estava na nossa igreja. Essa pessoa que estava na nossa igreja que a convidou para vir. E ela veio e ficou conosco. Irmãos, tudo só faltava dizer assim: pastor, tem algum recado para lá? Manda para mim que eu entrego lá. Quase que eu falei assim: você não é o servo do centurião para ficar levando tudo para lá e para cá? Um dia eu quase falei, porque não deixava. E um dia a pessoa pediu para vir orar conosco, com a pastora e comigo, e a pessoa chamou primeiro a casa dela e deu uma lista: ó, cuidado, você não fale isso, não fale aquilo, não tá assim, não abre a boca aqui. Parece o advogado dizendo: fique calado, você tem direito de ficar calado, não sei o que, não posso, tudo que você disser será movido contra você. Então, a gente sentiu a pessoa presa, depois é que fomos descobrir isso, porque ela mesma contou. Ai, eu estou tão solto agora, eu quero falar com Deus. A pessoa não falava com Deus, porque a impressão que você não pode falar, deixa que eu falo para você, ajuda. E por aí a gente vai. Tudo que fazem por nós e nós aceitamos e deitamos na sopa e ficamos deixando, é uma armadura, é uma proteção, é alguma coisa que nos paralisa. Ao perceber que algo está lhe obstruindo, remova todo o embaraço. Não deixe para depois, faça-o de imediato. Sabe por quê? Porque ao não fazê-lo, você pode se acostumar àquela armadura. Você pode se acostumar àquela armadura. E andar com ela para baixo e para cima. E lá vai você, sem se locomover. O que é isso espiritualmente falando? Você se acostumar com alguma coisa dessas que eu te falei, ou outras que eu não te falei, que o Espírito Santo está te mostrando aí, e em nome de Jesus, isso não vai acontecer na sua vida, que nós não vamos deixar, nós sempre que descobrimos, vamos orar, e você não se locomove. Muitos saem com determinação para uma jornada, mas ao experimentarem certas proteções, se atrapalham, se cansam, ficam sem mobilidade. Mas onde é que estava a saída? Vamos concluir. A saída estava nas pedras. E olha a pedra, irmão, a pedra tem hora que a pedra é coisa boa. Jesus diz: eu sou a pedra fundamental. Nem sempre as pedras nos atrapalham. Quando essa pedra é um protótipo do que Deus é como pedra, rocha, elas nos ajudam. Elas podem ser vistas como aliadas, se atentarmos para as seguintes ponderações. Eu quero fazer uma comparação aqui agora. Irmãos, eu já vi pessoas pregando, e se Deus falou para ele pregar assim, amém, mas eu não quero usar isso. 5 pedras, uma era Mateus, outra era Marcos, outra Lucas, outra João, aí acabou o evangelho e incluiu Atos, e a outra é Atos da porta, porque não tinha, eram 5 pedras. Não estou aqui debochando, irmãos, eu só estou dizendo que são alegorias, e que não te levam, mas ok, de repente naquela noite ele salvou muita gente para Jesus e tal, né? Outro diz 5 pedras, uma era maravilhoso, outra era conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que ele errou que não são 5, são 4, é maravilhoso conselheiro, é um só. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, são 4, sobrou uma pedra aí. Mas eu quero fazer uma comparação, não quer dizer que é isto, mas é uma comparação. Primeiro, o que me chama a atenção aqui, que em seguida Davi tomou na mão o seu cajado. Por que a Bíblia escreve isso aqui? Será que ele precisa pegar cajado para ir pegar pedra? Para que era o cajado? Todos nós sabemos.
O cajado era para proteger a ovelha. A ovelha foi lá no buraco, ele lá puxava ela pelo pescoço, por isso que ela tem aquela cabeça assim, um gancho igual de guarda-chuva, e puxa pelo pescoço e traz. Ela foi feita para isso. É para bater no animal? Não, para bater no animal é vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que ele pegou o cajado? Porque o cajado representa na vida daquele que vai lutar, na vida daquele que vai combater, ele representa um compromisso de Deus com ele, de ele com Deus, e dele com Deus. Um compromisso de fazer as coisas segundo a vontade de Deus. O cajado significa pastorear, o cajado significa obedecer, e significa andar segundo os princípios de Deus. Ele disse, eu vou fazer isso, certamente Deus falou, ele não foi de orelhada. Por quê? Porque eu já li tudo da história de Davi, não lembro, não estou dizendo que não há, se alguém conhece isso melhor, quando acabar o culto, me mostre ali, irmãos, eu não conheço, porque Davi era campeão de pedrada. Eu sei que ele era campeão na harpa e no braço, porque ele matou um leão e um urso, mas não foi na pedrada. Então eu creio, irmãos, que ao sair dali, Deus falou com ele, Davi, eu não te trouxe aqui para lutar, mas você está tão disponível que eu vou te usar. E não precisa usar essa armadura que você não está acostumado. Vamos usar o que você está acostumado? O que é? O meu poder. E ele desce. E ele pega 5 pedras. Por que ele pega 5 se era só um gigante? E eu fiquei pensando, e orando, e falando. Já falei aqui algumas vezes sobre isso. Essas 5 significa mais que uma. Mais que uma representa ajuda, comunhão. Nós não devemos nos valer de uma investida só. Certamente Davi pensou, vou pegar 5, se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. E eu vou perseverar, se eu errar a segunda, eu tenho a terceira, eu tenho a quarta, eu tenho a quinta. Mas ele poderia também dizer, e ao caso, não estou dizendo que foi por isso que ele pegou 5, mas existe isso, está ali, se você continuar lendo, haviam 5 gigantes. Golias é o que estava preparado, e havia mais 4. E depois eles vão ser mortos. Lá na frente, você vai ler e vai ver que esses outros 4 gigantes foram mortos. Quantos sabiam disso? Levanta a mão, faz assim. Amém. Que bom, a igreja que estuda. Mas não, eu não quero usar isso. Eu quero usar 5. Por que 5? Se era um só, um Golias. É que quando estamos em mais de um, quando eu peço ajuda, e aí nós temos que perder esse orgulho espiritual. Quando eu uso o meu irmão, a minha irmã, vem aqui, vamos juntos em oração, me ajuda em oração. Nós somos mais fortes. Alguns irmãos não sabem, mas nós estamos orando já há alguns dias, a pastora Vera com todo o ministério Kids, e eu estou orando com os líderes da igreja, depois eu vou orar para uma segunda parte de líderes da igreja, de terça a sexta. Olhando, eu ligo a ligação de vídeo e oramos, porque é necessário, irmãos. É necessário. Se 2, 3 orando já está difícil, imagina você ficar sozinho orando. E muitas vezes, nós não aceitando uma oração, nós não aceitando o que precisamos, nós estamos jogando fora uma oportunidade de Deus nos usar. Por que 5? Porque o Evangelho não é para individualista. O Evangelho é para um corpo. E somos poderosos quando somos corpo, e não corpos. Aprendemos isso domingo? Aprendemos não. Relembramos, vocês irmãos já sabiam disso. Mas
apesar de trazer segurança, 5 e tal, 5, cuidado, que nem sempre a quantidade é resposta e é segurança para a tua vitória. Existe uma paráfrase, você não encontra desta forma na Bíblia: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Isso não existe na Bíblia. Essa palavra, como está escrita assim, é uma paráfrase. Mas em Provérbios 15, 16, e há outros versículos, só peguei um, em outros tem Salmos, diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Está noutra versão. Melhor é possuir poucos bens como temor do Senhor, do que ser rico e viver infeliz. Nessa versão diz, mais original, melhor é o pouco com o temor do Senhor, que é o que Davi está dizendo aqui, do que um grande tesouro onde há inquietação, onde há imobilização, onde há obstrução e eu não posso me locomover. Nem sempre a quantidade é a solução. Se tiver com Deus, um é maioria. O um com Deus é maioria absoluta. Sem Deus, 1 milhão não é nada. Quando Davi, esse mesmo Davi, agora ele é rei, e ele começou a ficar, eita, porque todo mundo queria vir para o exército de Davi, o homem vencia todas. É igual hoje, todo mundo quer jogar no Flamengo, ganha tudo, né? Então você contrata um jogador, aí tem um outro time, isso é o que o jornal diz, tem um outro time que diz assim, tem uma proposta igual, diz, eu prefiro ir para lá, porque lá o salário está em dia, tem um time bom, enfim, estou dando um exemplo assim, né? Os irmãos sabem que eu não sou flamenguista, então não tem problema. Mas Davi já era rei, e todo mundo, lá, se você ler a história em Reis e Crônicas, você vai ver, as pessoas, todo dia chegavam, 1000 pessoas para o exército de Davi, 100.000 pessoas, e ele foi ficando, mas vem. Aí um dia ele virou para o general dele e disse assim, vamos contar para ver quanto é meu povo? Aí Deus, sabendo do coração dele, disse assim, não conta não, que se contar eu vou te mandar um castigo. Não, eu vou fazer o recenseamento, quero contar. Eu disse, por que você quer contar? Você está vencendo, não é porque você tem muito, você está vencendo porque eu estou contigo. Mas ele temou e contou. Aí tem até um cantor conhecido aí, que gravou uma música em cima dessa passagem, né? Só quero oferecer a Deus o que tiver valor. Foi baseado nessa passagem, em 2 Samuel, capítulo 24. Que ele numera o povo e Deus manda um castigo para Israel, e ele está sofrendo e pede ao Senhor para tirar o castigo. Porque ele numerou. Por que ele numerou? Porque era proibido numerar? Não. Porque ele numerou com esse intento de ser muito. E Deus falou, você vai passar a confiar nos muitos. O que ele falou para Gideão? Tem muita gente aí contigo. Vamos tirar. Eram 22.000, passou para 10.000, passou para 300. Ele disse, ainda é muito, são muitos. O teu exército ainda é grande, 300. Mas vou deixar com 300, para você não ficar apavorado. Por quê? Ele diz lá, eu não quero que você vença e diz, fui eu que venci. Então, cuidado. A 5 aqui refere-se a ajuda. E não você confiar na 5. E finalmente, que me chama a atenção, e nem todas as versões diz isso, mas a maioria das boas versões diz. E quando conta a história, Davi foi ao riacho e pegou o quê? Quando conta a história, você aprendeu lá atrás. Pegou? 5 pedras. Você falou Lisa agora porque eu li aqui. Mas nós falamos 5 pedras. 5 pedras. Mas ali está escrito 5 pedras lisas. E eu fui pesquisar. Por que está lisa aqui? Se está lisa aqui, porque não pode ser áspera, não pode ser pontiaguda. Por que lisa? Para o que ele precisava, tinha que ser lisa. As pedras pontiagudas atrapalham para certas coisas. Essa é uma delas.
Ele usava uma tiradeira. Eu fui um moleque de roça e atiradeira. E eu usava tão lisa que o meu era uma bola de gude, lisinha. Botava, já usaram isso? Usou? Quebrava o vidro lá da vidraça. Sem querer. Querendo. Já pedi perdão a Deus tantas vezes. E via um passarinho e tal, uma bola de gude, lisinha. O que Deus me falou nisso? Que quando você for usar as suas armas também, aquelas que não te atrapalham, usem aquelas que não te machucam, aquelas que não são pontiagudas, aquelas que são próprias. Ela própria para jogar na atiradeira. Pedras lisas são pedras fáceis de serem manuseadas. Irmãos, às vezes nós estamos usando irmãos ou usando pessoas que não têm o mesmo grau da nossa fé. São pedras pontiagudas, são pedras tortas. Você vai falar um negócio, irmão, não é melhor orar por isso não, deixa para lá. Alguém me disse recentemente que é um erro quando nós contamos o nosso sonho para os outros. Que foi esse o problema de José, que ele foi contar o sonho para os outros, os irmãos quiseram matar e jogou ele na pedra. Nós não devemos contar o sonho, porque senão o diabo rouba de nós. Deixa eu te dizer, é mais ou menos isso. Depende das pessoas que sonham e contam. Depende das pessoas, o diabo rouba. Dependendo de outras pessoas, o diabo não consegue roubar. De mim ele não rouba. Se for um sonho de Deus, duvido eu dou. Eu vou perseguir, eu vou em cima e vou. Caleb teve um sonho assim, Deus falou com ele 45 anos antes, ele esperou, ele tinha 40 anos, e ele disse, hoje eu tenho 85, fazem 45 anos que o Senhor me prometeu, e a minha força e a minha fé são as mesmas, ou seja, eu não mudei nada. Sabe, irmãos, às vezes tem pessoas que nem vale a pena nós pegarmos como pedra lisa para nos ajudar, porque eles vão nos jogar para baixo. É melhor você pegar outras pedras lisas. Procure isso. Irmão, pastor, o senhor está dizendo para não usar os irmãos? Não, para você saber escolher, porque senão você vai ser imobilizado. Irmão, você tem certeza que você quer que eu olhe por isso? Isso é impossível, irmão. Tá bom, eu vou orar, mas não vou orar agora não, porque eu estou meio ocupado, vou orar em casa. Quando o irmão diz que vai orar em casa, é porque ele vai esquecer. Ou ele não quer orar. Ou ele não quer orar, ou ele vai esquecer. Eu aprendi há muito tempo, tenho feito isso aqui na igreja. Pastor, depois você ora por uma pessoa assim, vamos orar agora, irmãos, porque depois eu vou esquecer. Eu vou chegar em casa, tem tanta coisa para fazer, eu vou sair dele, eu vou esquecer. Então ore agora. Faça isso, a mesma coisa, irmãos. Pastor, quando lembrar o irmão, irmã Noemi, quando lembrar, ore por mim, porque eu vou fazer um exame. Opa, agora. Vem aqui, cara. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu disse que era uma guerra espiritual. E Davi saiu. Neste mesmo momento, ele saiu, partiu ao encontro do filisteu. Eu li no versículo 40. Versículo 41 para nós concluirmos. Neste mesmo momento, o filisteu com seu escudeiro à frente, o escudo do camarada era tão grande que nem ele levava, quem levava era o escudeiro, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi, sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, deuses minúsculos. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança, escudo pontiagudo, eu, no entanto, eu venho a ti com 5 pedras lisas e vou te arrebentar. Não, eu errei aqui. Está escrito isso, irmão?
Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército, filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que Davi é campeão. Não. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se você ler essa história do capítulo 17, quando Davi chega lá e vê eles bravejando, e falou, tem homem aí para lutar comigo, não sei o que, seu cambada de frouxo. Aí Davi vira para o irmão dele, o que ele está falando? Vai lutar. Vocês não estão vendo? Ele está afrontando o Deus de vocês. Vocês estão pensando que ele está falando com vocês? Ele está falando contra o Deus de vocês. Então a guerra é contra Deus. Mas o versículo 44 me confirma o que eu falei ainda há pouco sobre o cajado. Vem cá, 43. Então esbravejou Golias a Davi, sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? Isso não era a tiradeira, irmãos, era o cajado. Note que Davi não deixou o cajado, que isso vai me atrapalhar, ele deixou a armadura. Mas o cajado não me atrapalha, ele me auxilia. E ele levou o cajado e a tiradeira na mão. Obviamente, na minha época era assim, né? Essa era assim. E jogava, né? Mas ele estava com o cajado na mão. Quando nós enfrentamos qualquer tipo de luta espiritual, com o cajado na mão, e sem proteções ou proteção que nos impeça de nos locomovermos, nós seremos vencedores. Mas quando confiamos naquilo que não é para nós, que pode até servir para os outros, quando nós fazemos o mesmo jogo do ímpio, quando nós lutamos com as mesmas armas do ímpio, a nossa tendência é sermos derrotados. Quantas coisas você vai enfrentar no mês de abril, finalzinho de março, mês de abril? Quem sabe, levanta a mão e vem aqui e fala. E vai ganhar um automóvel 0 km da sua escolha, que eu vou comprar. Mas você tem dinheiro? Eu tenho tanta fé que você não vai conseguir, que eu já até te ofereço aquilo que eu não posso te dar. Você sabe que você vai enfrentar? Você não tem outro jeito, você tem que confiar. Nós temos, eu tenho, nós temos. Irmãos, nós temos que confiar. A igreja tem um papel a ser desenvolvido aqui na terra, que nem os anjos, hoje vimos isso, os anjos vão aprender com a igreja. Os anjos e as potestades, Efésios 3:10, ficam contemplando a igreja, para entender desse mistério e dessa graça de Deus. Somos nós que temos que fazer isso. Davi sabia isso muito bem. Ele tinha conhecimento dessa experiência com Deus. Ele tinha experiência, melhor dizendo, dessa presença de Deus na vida dele. Eu quero orar por você, meu amado e minha amada. Você não precisa vir aqui. Eu já falo assim porque eu já quero deixar desbloqueado. Não precisa vir não, mas pode vir. Hoje nós falamos na classe aqui. Você pode vir ao altar e deve vir ao altar. Altar é lugar. Um dia você vai entender ainda, se você não entende, o que é um altar.
Mas o pastor, eu posso estar aqui sempre? Pode. Mas o altar é o altar. Mas fique à vontade. Se você achar que quer vir aqui, ajoelhar aqui, eu vou ficar longe de você, fique espacejado aqui, um do outro. Mas eu quero orar por todos, porque eu duvido que haja aqui hoje uma pessoa que saiba que, não, eu já sei o que é que eu vou enfrentar, e já sei até como é que é a solução, nós não sabemos. O mundo não sabe o que vai acontecer com essa cepa, ou cepa. São Paulo é cepa, aqui é cepa, por causa do é. Não, ninguém sabe. Eu não sei. E se Deus não for conosco, não puser a mão, não adianta você tomar vacina. Vou tomar a minha vacina quarta-feira, se Deus quiser, se tudo correr bem. Amém, irmãos? Minha amada ali já fez assim com a mão. Está querendo que eu tome a vacina, né, minha irmã? Está preocupada comigo? Amém. Obrigado. Mas eu vou continuar com máscara, me isolando, fazendo os protocolos, vou tomar a segunda dose, vou continuar e pedindo a Deus, Senhor, me livra, me guarda. Se o Senhor tiver um propósito na minha vida, não tem Covid que vai me levar. E se o Senhor achar que tem que me levar, não há vacina que vai me segurar. Amém ou não amém? Mas seja qual for o seu problema, às vezes o seu medo não é a Covid. Tem muita, acho que a maioria dos medos hoje está concentrados no Covid. Mas pode ser que não seja Covid. Não sei o que for. Medo de perder o emprego? Medo de perder o casamento? Medo de perder o filho, em termos de o filho não te responder mais, e não te dar atenção, não te obedecer, sei lá o que for. Pare para pensar se não tem uma batalha espiritual travada na sua mente. Deixa eu falar, tinha um personagem no Chico Anísio que era, como é que chama? Urubulino, né? Rapaz, tudo dele. E ele perguntava, você quando anda com um pé no meio fio, um pé em cima, outro pé embaixo, um pé em cima, outro pé embaixo, você manca? Natural que manca. Aí o cara falava, manco, ele, urubulino. E às vezes o urubulino está na nossa mente, vai dar errado. Não é verdade? Eu quero orar por você. Para Deus te mostrar qual a armadura que está te imobilizando. Você tem orado menos ou mais? Você está imobilizado, não tem orado. Se eu abrir essa semana um meet de oração com a igreja, todos nós estaremos no meet orando? Talvez num dia só. No segundo diminui, no terceiro diminui, no quarto diminui. Por quê? Porque alguma coisa está nos paralisando. Não tem jeito, irmãos. Olhem para mim. Alguém pode vir aqui me dar um beliscão? Achar-se? Ou já creem que eu sou normal? Vocês acham que antes de eu vir para a igreja, eu não tenho nenhum ataque? Na maioria das vezes, ou quase todas. Os irmãos acham que quando eu começo a abrir a Bíblia, na quarta, eu começo a preparar. Na quinta, estou preparando. Os irmãos acham que eu entro em batalha espiritual ou não? Que já desce assim, a mensagem cai. Não. E quando eu defino, na maioria das vezes eu quero falar sobre esse tema. Dependendo do tema, levanta um batalhão de demônios e que começa a falar na minha mente, e eles falam as coisas mais engraçadas. Isso aí o povo não vai gostar, não. Aí vem na minha mente e diz assim, você já pregou sobre isso? Vai pregar de novo? Não, vale a pena. Ó, tem gente que vai achar que você está mandando recado. É a coisa mais engraçada, não sei se acontece com quem prega aqui, vocês ficam assim algumas vezes, não vou falar não, quer me paralisar. Aí eu digo, sapereta, eu já sei o que você quer. Aí eu tenho que fechar a Bíblia ali e falar, Senhor, fala comigo, é para fazer ou não é para fazer? Davi era um dos maiores guerreiros, a Bíblia diz que ele nunca perdeu, mas toda vez que ele ia lutar, ele disse assim, é para eu ir
ou é para não ir? E se eu for, vou vencer ou vou perder? Quero orar por você. Vamos ficar de pé. Fique à vontade se você quiser vir até o altar. Se não quiser, não venha. Se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar aqui em cima do altar, sabe, tem gente que tem o hábito, não é crendice nem nada, não, às vezes tem o hábito de deitar assim. Meu irmão, aqui na igreja pode essas coisas todas, desde que seja feita com o seu coração. Eu queria orar. Primeira coisa que vai acontecer enquanto eu estiver orando, não vou te sugestionar não, eu sei que vai acontecer isso. É que Deus vai começar a te mostrar armaduras que estão te bloqueando. Proteção que você colocou, que estão te paralisando. Aleluia. Coisas que você está deixando de fazer, porque o medo está te paralisando. É uma proteção. Não, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio muito essa doença é muito perigosa, eu creio. Mas já imaginou se a irmã Tatiana e o irmão Perilo falassem assim, Deus me livre, eu ir para o UTI, lá tratar de pessoas? Não há hipótese. Não há hipótese, são médicos, não tem como, eu tenho que me proteger. Senhor, o Senhor vai me dar um jeito, eu confio no Senhor, o Senhor vai mandar dinheiro, vem do céu. Mas e não foi o juramento que eles fizeram? Eles fizeram um juramento de tratar vidas. Estou certo ou estou errado? E eles tratam de pessoas que eles nunca viram. E qual é o juramento que você fez quando Jesus te salvou? Por isso, irmãos, que eu fiz a reunião com vocês, líderes, e disse assim, nossa igreja não fecha mais, a não ser que venha uma ordem judicial, uma ordem da autoridade, eu não posso desobedecer. Mas nós vamos deixar aberto, porque se passar ali fora uma pessoa desesperada, nós temos que, com máscara na cara, não sei como, com álcool gel na cara, nós vamos lá orar e vamos dizer assim, ser liberto, ser curado, ser transformado pelo poder de Jesus. Você crê nisso, irmão? É isso que Jesus quer de nós. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Eu estou te deixando à vontade, tá? Mas eu vou orar. Nós vamos orar agora e vamos clamar. Primeira coisa que vai acontecer, eu disse, o Senhor vai começar a te mostrar alguns paramentos que você colocou que estão te prejudicando, são desnecessários. Tira isso, rápido, tira. Você está se firmando em alguma coisa material, alguma ajuda de algum amigo, alguma coisa que você aprendeu a fazer, não sei. Esquece isso, tira. E use a armadura de Deus. Use o seu cajado. Use o seu cajado. Eu queria que você nessa noite, nesse momento, mentalizasse você segurando um cajado. Esse cajado que a gente deu é o Senhor. Você vai fazer as coisas segundo a orientação dele. Para Davi, a armadura de Saul era um empecilho. Para Golias, o cajado de Davi era um pedaço de pau. Mas para Davi, o cajado de Deus era a orientação para a vitória. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu creio na sinceridade dos teus servos. Eu não tenho a menor ideia do que eles estão colocando aqui diante de ti. Não tenho. Posso até, alguns com quem eu já orei e conversei, pode ser até que eu deduza, mas não quero ser influenciado pelas minhas deduções. Eu quero colocar agora, Senhor, diante de ti, todas estas vidas que estão aqui no altar. Aquelas que não vieram, que também estão pedindo. Só não vieram, mas o Senhor vai alcançá-los ali, eu dei liberdade. Eu não obriguei ninguém, e eles estão ali, estão crendo da mesma forma. Senhor, eu não sei o que é, mas é uma guerra espiritual, e nós estamos declarando guerra agora contra isso que está nos oprimindo e nos obstruindo de nos locomovermos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem agora com poder inigualável. Bastou uma pedrinha e derrubar aquele gigante de não sei quantos quilos, mais de 200 quilos talvez. O homem media 3 metros, aquele homem cai com uma pedrinha apenas. Não, a ação do teu Espírito, Senhor. Essa mesma pedra é aquele grão de mostarda que o Senhor Jesus falou conosco, dizendo: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: monte, se precipite no mar, e ele vai se precipitar. Pai, em nome de Jesus agora, transforma esse grão de mostarda em grão, numa fé poderosa que remova montanhas da nossa vida, guerras espirituais, em nome de Jesus. Senhor, que cada um dos servos agora que estão obstruídos possam se locomover, pessoas que não estão sendo utilizadas no teu reino, não estou me referindo na igreja, não, no teu reino, não tem sido testemunho, não tem sido exemplo. Senhor, faça deles agora cada um lutador, um vencedor, com um cajado na mão. Senhor, entrega agora o cajado, retira a armadura que obstrui e coloque o cajado. Remova toda a ação do inimigo, toda a palavra que o inimigo está colocando na mente, dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai, você não alcança, para dizer assim: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu profetizo, Senhor, eu desejo, eu estou pedindo que os teus servos sejam grandemente alcançados agora, em nome de Jesus, e todo paramento que não pertence a eles, seja retirado, para que eles recebam a armadura de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Creia, meu amado, creia, minha amada, creia. Agora, o que é que vai